Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciências, artes e muito mais. Confira agora o que nós preparamos para você. Estudantes de Guarapuava, no Paraná, usam o que aprenderam nas aulas de programação para ajudar na saúde de outros alunos. A ação do Tribunal Regional Eleitoral tem despertado nos jovens a consciência que participar das escolhas do país é um direito e também uma responsabilidade. E ainda hoje, uma linda homenagem dos estudantes do Colégio Estadual Integral Homero Batista de Barros ao professor Erickson, de Robótica. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Estudantes de Guarapuava estão desenvolvendo um totem de triagem totalmente autônomo. A ideia é usar a tecnologia para ajudar a identificar crises de ansiedade entre alunos dos colégios estaduais. O projeto ainda está em fase de testes, mas já chama a atenção pelo potencial de uso em outras áreas, como em postos de saúde, onde pode agilizar o atendimento e também apoiar equipes médicas. Visitamos o Colégio Estadual Professor Pedro Carli, no município de Guarapuava, no Paraná, para conhecer mais um projeto na área de tecnologia, que tem grande potencial de transformar vidas. A ideia do totem, ela foi muito bem pensada pela questão do aumento de crises de ansiedade que os jovens hoje em dia são afetados, tanto na escola quanto fora da escola. Infelizmente, hoje nós temos alunos que tenham essas crises dentro de sala. Quando o professor William ele trouxe essa ideia do totem de triagem autônoma para nós, eu pesquisei as principais causas da ansiedade, que no caso o aumento dos batimentos cardíacos, a temperatura do corpo muda e também, logicamente, a emoção da pessoa muda, né? E juntamente a isso nós pesquisamos os sensores, qual se encaixa perfeitamente nisso, e nós implementamos com o peso e a altura também. Aqui, embaixo de nós temos a balança. A balança é responsável por medir o peso da pessoa em códigos criptografados. A balança contém o Bluetooth com a conexão BLE. E o principal problema dela que nós vemos é que ela manda os códigos criptografados por Bluetooth. O que nós fizemos? Juntamente com o professor William, nós conseguimos uma engenharia reversa que codifica esses códigos, e realmente traduz esses códigos criptografados e transforma no peso. Aqui nós temos o sensor GSR, que é responsável por medir a condutividade elétrica da pele. Johan, o que é condutividade elétrica da pele? Condutividade elétrica da pele é a nossa habilidade da nossa pele emitir sinais elétricos, de acordo com nossas emoções. Existem diferentes níveis de condutividade elétrica e a partir de cada nível é uma emoção que a pessoa está sentindo. Aqui nós temos um computador que é a nossa tela touchscreen, programado com o nosso site programado em HTML e CSS, que todas as informações dos sensores é passado no site diretamente. Aqui na ponta nós temos o sensor de temperatura, o MLX 90614, que é um sensor de temperatura infravermelho. Por que ele é infravermelho? Porque, por questão de higiene também, com a pandemia nesses anos, a pessoa não é preciso realmente encostar, né? Só ficar numa distância de, no máximo, 2 centímetros, que nós conseguimos captar a temperatura. Também ele consegue captar a temperatura ambiente, né? Se não tiver nenhuma pessoa encostando. Acima de nós temos o sensor ultrassônico à prova d'água, o JSN SR04, que é um sensor à prova d'água e ele é usado para emitir a altura. Nós temos vamos dizer assim, um escopo, um objetivo na Programação Paraná, que o estudante ele desenvolva projetos significativos para ele e para a comunidade onde ele está inserido, né?
E eu diria para você que o Colégio Pedro Carli é um celeiro disso, né? Eu tive o orgulho e o privilégio de conhecer muitos professores, muitos estudantes, e aonde eu vou, eu vejo pessoas com muito potencial, com ideias inovadoras, que podem fazer realmente a diferença. O que essas pessoas precisam é de um start, de um empurrãozinho. Que esse estudante, ele venha até aqui, ele absorva essas informações, transforme em conhecimento e gere um produto. E esse produto faça a diferença, não só para ele, como para a comunidade. Então eu acho que essa é uma escola viva, uma escola ativa. E eu acho que o Colégio Pedro Carli aqui é um bom exemplo disso. Então eu vejo com motivo de muito orgulho, porque eu vejo que a Programação Paraná está cumprindo o seu objetivo através do professor William, desse trabalho brilhante que ele vem fazendo. Quando nós pensamos nos eventos que nós participamos ao longo do ano, aqui na escola, nós temos também que pensar na questão do orçamento, na questão do grau de dificuldade de execução. E aí nós temos ideias, eu converso com os estudantes, eles dão as ideias deles, eu tento adaptar, tenho as minhas ideias também. E aí nós chegamos a um denominador comum onde temos a verba necessária para fazer a aquisição dos componentes e conseguimos executar o projeto. Então, quando chega nesse denominador, aí nós batemos o martelo, não vamos desenvolver esse projeto nesse ano. E além da questão de qualidade de proposta. Muitas ideias surgem, mas daí aquela proposta que é mais viável, que talvez tenha um maior impacto para a sociedade, nós temos pensado nisso, porque o Pedro Carli está mais avançado no sentido de desenvolver projetos de robótica e programação, né, de devolver um pouco para a sociedade também, né, e motivar os estudantes para que participem em projetos que sejam realmente significativos para eles. O trabalho tem sido desenvolvido por 4 alunos do primeiro ano do ensino médio. Ele é como se fosse uma autoavaliação. Por exemplo, você primeiro começa e sobe na balança e logo em seguida tem a tela que é com o touch. Você vai se autoavaliando, não precisa ter especialmente alguém junto com você para estar falando dos passo a passo, mas quiser fazer, e você mesmo pode se autoavaliar. O projeto do Totem é muito importante porque muitas vezes não tem como ter uma assistência médica na escola e o totem de exame vai ajudar a pessoa quando tiver com algum problema, caso ela esteja com febre, o sensor de temperatura vai medir. Então facilita tanto pro aluno quanto para as pessoas que trabalham na escola. Eu nunca tinha mexido nessa parte da saúde e foi um projeto muito bom de trabalhar, porque eu aprendi bastante coisa que eu não sabia. Muitas partes desses mecanismos que a gente usa no Totem, eu fui aprender agora, mexendo nele, e foi muito gratificante. Bem, a gente começou, primeiramente, a gente testou todos os sensores, e a gente começou a montar todos eles para trabalhar no site, para mandar os dados deles para o site. E a parte de montar, a parte física, né, foi a mais tranquila, assim, porque caso eu montar ali no Totem mesmo, já a parte de montar nos aparelhos de robótica, seja o Arduino, o Protoboard, foi a mais dificinha. E é muito bom, muito emocionante saber que as pessoas vão ver o nosso trabalho, vão reconhecer o que a gente faz. É muito, eu vou usar a mesma palavra, mas é gratificante, né? Mas, cara, é uma coisa boa, tipo, eu nunca pensei que ia fazer, tipo, um ano atrás, eu nem imaginava que ia entrar nesse projeto. Aí agora tá, tipo, uma experiência muito nova, uma experiência boa. O protótipo se encontra na fase de testes, mas uma estudante de medicina foi convidada para verificar a funcionalidade do Totem. E os alunos mostraram com muito orgulho de sua invenção. E eu fiquei muito ansiosa para conhecer. Eu li o projeto, reli o projeto, e eu cheguei aqui e eu vi, realmente muito incrível, muito inovador. E eu fiquei muito feliz porque eu também sou de escola pública. Eu estudei desde o maternal ao ensino médio em escola pública, e a escola pública ela tem um potencial incrível. Se tiver investimento correto, os alunos de escola pública podem ir muito, muito longe. E saber que são estudantes do primeiro
do primeiro ano interessados, principalmente na minha área, que é da saúde, e investindo nisso, estudando e querendo, é muito gratificante. Ter esse totem na escola que possibilita que eles mesmos cheguem e vejam como que está a frequência cardíaca deles, como que está a saturação, como que está o peso, como está a altura. Isso é muito importante porque a gente está vendo uma tendência de adolescentes pré-hipertensos, adolescentes pré-diabéticos, diabéticos, pré-obesos, obesos, e saber que eles mesmos podem cuidar da saúde, que eles mesmos na escola podem avaliar tudo isso, é muito importante. Este totem de triagem autônoma está sendo desenvolvido para ajudar a identificar crises de ansiedade nos colégios, mas foi verificado que existem outras possibilidades de utilização desse material. Se isso for implementado nos postos de saúde, por conta que hoje em dia nós vemos pessoas acordando 4, 5 horas da manhã e indo para guardar o seu lugar na fila dos postos de saúde, e isso é muito, muito, muito desconfortável. Então nós pensamos o seguinte: se for uma triagem autônoma, robotizada e automática, que a própria pessoa pode ir lá e fazer a sua própria triagem, seu próprio diagnóstico, então vai ser muito mais rápido, muito mais prático e também pode diminuir e aumentar a velocidade nas filas dos postos de saúde. Mas ele tem chance realmente de ser muito útil e muito efetivo, tanto na escola para monitorar o que eu falei dos adolescentes, tanto no OBS, numa UPA, nos hospitais, pode funcionar como uma pré-triagem, até mesmo como uma triagem, porque hoje em dia tudo depende do médico, do enfermeiro, tá ali, e esse totem pode dar uma autonomia ao paciente. O paciente pode chegar, ele pode avaliar seus próprios sinais vitais. Com esse totem ligado ao sistema de saúde, pode ajudar a diminuir filas, então seria priorizado realmente aqueles pacientes que estão mais críticos, mais graves, acabaria diminuindo superlotações e entre outros problemas. É uma satisfação imensa perceber o quanto esses meninos se dedicam no trabalho dia a dia, e nós podemos acompanhar. E além disso, ao longo do processo, porque aí eu já estou com alguns há anos, o quanto eles amadurecem, o quanto eles se desenvolvem e o quanto a educação pode ser transformadora na vida das pessoas. É tão bom ver que as aulas de programação estão gerando bons resultados. E é claro, esses estudantes acabam deixando um legado para as novas gerações. Uma ação do Tribunal Regional Eleitoral está ajudando a despertar a consciência sobre cidadania e também reforçando a importância da participação dos jovens na escolha de seus representantes. A iniciativa tem aproximado adolescentes do processo eleitoral e mostrado na prática como cada voto pode fazer a diferença. O Colégio Estadual Júlia Vanderlei, em Curitiba, foi o ponto de partida da Semana do Voto Jovem. A ação, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, teve como objetivo incentivar jovens a partir dos 15 anos a emitirem o primeiro título de eleitor. Para nós é um privilégio ver o Júlia Vanderlei o ponto de partida desse projeto, que vai garantir o direito dos alunos a exercer a sua cidadania através do voto consciente, e escolhendo aí os nossos governantes. A estudante Heloísa, de 15 anos, não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade para emitir o seu título. A minha mãe me incentivou principalmente porque com todo esse trabalho nas escolas, facilitou muito o acesso para a gente. E ano que vem eu quero poder estar exercendo meu direito na política, participar, igual a minha família sempre fez. A iniciativa aconteceu em 37 municípios paranaenses e em 28 escolas estaduais. A Justiça Eleitoral promoveu mutirões para a emissão do primeiro título de eleitor e levou palestras e atividades que mostraram na prática a importância da participação dos jovens nas eleições. O jovem com 15 anos já pode fazer o título eleitoral, se votar no próximo ano, quando ele tiver 16 anos. Então é essa campanha que o Tribunal Regional Eleitoral faz, procurando o jovem para ele fazer o título eleitoral. Então o jovem, nessa faixa etária, ele pode vir procurar qualquer cartório eleitoral para fazer o título e assim participar da vida política paranaense brasileira.
O título de eleitor pode ser emitido a partir dos 15 anos, mas é aos 16 que o jovem conquista o direito de votar. Para incentivar os jovens a realmente participarem, né? Participarem da política, terem o seu direito de voto, isso acaba incentivando bastante. Até o dia 6 de maio de 2026, os eleitores têm a chance de colocar a documentação em dia. É o prazo para tirar, regularizar ou atualizar o título e garantir a participação nas próximas eleições. Estudantes do Colégio Estadual Integral Homero Batista de Barros prepararam uma linda homenagem ao professor Erickson da disciplina de robótica. Confira! Oi, professor Erickson, vim agradecer pela sua determinação e seu cuidado com os alunos. O seu carinho e seu amor é um ato de bondade que a maioria das pessoas reconhece. Durante o tempo que conheci o senhor, aprendi muito mais do que só programação e robótica. Aprendi sobre a dedicação e acreditar em si mesmo. O jeito que o senhor ensina com entusiasmo e alegria faz eu querer me interessar cada vez mais nos conteúdos. E agradeço por me ensinar que nem tudo a gente conquista sem esforço. Temos que correr atrás e se esforçar ao máximo. Obrigado, professor Erickson. O senhor consegue deixar aulas chatas, mais tranquilas e interessantes, com o seu jeitinho único e engraçado. Ter você como professor e, além de tudo, amigo, é um privilégio gigante. Obrigada por tudo, cada momento e cada risada compartilhada. Admiro muito você. Olá, professor Erickson. É um prazer escrever essa carta a você. Eu tenho muito a agradecer a você, pois toda vez que eu tô com um dia triste, você vai lá e me ajuda com sempre um sorriso, sempre engraçado e gentil. Eu só tenho muito a agradecer a você. Muito obrigado. Oi, professor Erickson. Você é mais do que um simples professor. É um companheiro para todos os dias. É um amigo. A sua presença é incrível. É impossível alguém não dar pelo menos uma risadinha com você ao lado. Obrigado por tudo. Continue sendo esse homem carismático. Gracias, profesor, por todas las clases que me has dado y por enseñarme a andar en los computadores que no lo sabía. Gracias, profesor, y estoy muy agradecido. Nossa! O que você achou do vídeo, professor? Nossa, é extremamente gratificante. A gente se dedica bastante aí para as aulas, prepara um material legal, diferente, para que eles cresçam, que eles aprendam um conteúdo que é diferente para eles, sabe? Aplicar alguma coisa, pegar alguma coisa e aplicar de fato mesmo, juntar ideias entre os alunos. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E é uma turma que eu gosto muito desses alunos e estou muito feliz. Muito obrigado. Ai. Obrigado, meu povo. Dá um abraço aqui, dá um abraço. É legal, né? A gente ver os estudantes homenageando a dedicação diária dos professores. Estudantes de um colégio de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, tiveram uma oportunidade rara: vivenciar a arte de pertinho. Em uma visita ao Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro, eles participaram de oficinas sobre a arte indígena contemporânea e modelagem em argila. E aprenderam também sobre grafismos tradicionais e sobre a argila como forma de expressão humana. Quando conhecemos a nossa história e a nossa cultura, conhecemos a nossa identidade.
As leis brasileiras que levaram para as escolas a obrigatoriedade de estudar a história e a cultura afro-brasileira e indígena resgatam a importância de saber quem somos. Estudantes da segunda série do ensino médio do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves percorreram quase 20 quilômetros entre as cidades de Colombo e Curitiba, no estado do Paraná, para participar da 11ª Semana de Arte e Educação Étnico-Racial, Arte, Educação e Resistência, do Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro. O evento começou com a valorização do Dia da Consciência Negra, se amplia para a Semana de Educação Étnico-Racial, com a inclusão da pesquisa, da valorização dos povos indígenas, né, dos povos originários. A gente tem também as leis que apontam a importância de trabalhar com a cultura dos povos originários, então a gente mudou o nome do evento, né, para Arte e Educação Étnico-Racial, Arte e Educação e Resistência. Nós temos, né, o compromisso, né, de trazer essas pautas tão importantes para o ensino dentro da escola. Estar aqui hoje, nesse período tão simbólico para o povo brasileiro, tanto pelas relações étnico-raciais, pelas identidades, e para falar de um tema tão difícil, mas tão importante, que é a cultura indígena. É fundamental que a gente experiencie no corpo mesmo, aquilo eles vão sentir. Então eu quero que eles comentem na escola a importância de estar no espaço assim. Os estudantes participaram de oficinas onde aprenderam sobre a arte indígena hoje e sobre o uso da argila como elemento de expressão usado pela humanidade. A ideia é trazer essas reflexões para eles, conversar com os jovens, né? Por que a gente tinha esse acesso a essa informação e por que hoje não mais? Por que a gente repensa isso? Por que a gente repensou nosso vocabulário? Porque a gente não fala mais índio, não fala tribo. Às vezes eles não sabem muito bem o motivo dessa troca, mas daí a gente conversa sobre o que uma palavra significa e o que a outra significa. E que é muito importante a gente repensar a nossa fala quando essa mudança é para ser mais respeitosa, é para ser mais próxima do que é a realidade. Então agora eles estão numa atividade prática de criação de um grafismo. A gente estudou um pouquinho do que é o grafismo indígena, principalmente aquele que vai para a pintura corporal, que é uma referência muito forte dentro das escolas. E entendemos que muitos desses grafismos são referenciados nos animais com os quais essas comunidades convivem. Então a ideia, em termos de ensino da arte aqui, é como que você cria um grafismo a partir de um animal? É uma síntese e uma geometrização da forma. E depois os alunos, eles também usam o tato para descobrir um objeto e eles vão se expressar através do bidimensional e da tridimensional, que é onde a gente usa a argila como um elemento de expressão. E por ser um material que é usado, né, durante toda a história da humanidade, e eles podendo estar tendo acesso, conhecer um pouquinho disso, né? Os estudantes também viveram um momento único no Centro de Artes, a inauguração de uma nova obra para o acervo permanente do SECA Guido Viaro. O cocar é de origem da etnia indígena Funiô, que vive na região Nordeste, em Águas Belas, em Pernambuco. O cocar foi adquirido quando representantes Funiô vieram conhecer o Centro de Artes Guido Viaro. O cocar, ele está categorizado como arte plumária, dentro da produção artística indígena. Então, o acervo do Centro de Arte possui diversas obras e diversos artistas, mas hoje a gente conta, né, com uma peça de arte plumária da etnia Funiô no nosso acervo do Centro de Artes Guido Viaro. Trazer para a nossa parede, ao lado de obras mais acadêmicas, produções de povos originários, produções de artistas contemporâneos, essa diversidade, essa pluralidade de um acervo de uma instituição que trabalha com a formação de arte. Só a partir do reconhecimento dessa história é que a gente vai começar a lutar a luta direito, né? É interferir, é reivindicar pelos direitos dos povos originários, dos primeiros povos que habitaram o país, que está um pouquinho dentro de mim, um pouquinho dentro de todos os meus alunos. Para 3 estudantes, esse foi um momento único para conhecer a nossa história e seguir sabendo quem somos. Me senti privilegiada. Ver algo assim tão de perto foi muito bom para o meu próprio conhecimento. É muito legal ver a outra cultura dos povos originários, é muito legal aprender sobre ela e a gente não pode deixar que isso se perca no tempo. Os portugueses chegaram e acharam que tinham descoberto algo, mas ele já estava aqui. A professora Cris disse uma coisa que me tocou muito, que nós somos o que nossos antepassados foram, mas nós temos portas abertas para sermos quem nós queremos ser. Esse foi o nosso programa de hoje. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela.
Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.